História 1. O Teatro das Almas Perdidas. Na cidade de Itatiaia, no interior do Rio de Janeiro, existe um teatro que já foi um dos maiores centros culturais da região durante os anos 1940. O Teatro Alcântara, com sua arquitetura imponente e detalhes Art Deco, foi palco de grandes apresentações, espetáculos inesquecíveis e noites gloriosas. Mas, como muitas coisas na vida, o brilho do teatro foi ofuscado por uma tragédia que marcou a história da cidade. Em 1952, durante uma apresentação muito aguardada, um incêndio devastador consumiu o teatro. O fogo começou de maneira misteriosa, espalhando-se rapidamente e impedindo que muitas das pessoas presentes escapassem. Atrizes, músicos, espectadores, todos foram pegos pelo caos. O pânico se instalou e o que era para ser uma noite de celebração cultural se transformou em um pesadelo. Ao final, dezenas de corpos carbonizados foram retirados dos escombros. A cidade inteira ficou de luto e o teatro, antes símbolo de orgulho, foi fechado e deixado para apodrecer. Décadas se passaram e o teatro foi esquecido pela maioria, mas alguns aventureiros e curiosos mantinham viva a lenda de que as almas das vítimas do incêndio ainda vagavam por lá. Juliana, Diego e Marcos eram amigos fascinados por histórias de lugares abandonados e assombrados. Eles tinham um canal no YouTube onde exploravam locais como esse e decidiram que o Teatro Alcântara seria seu próximo destino. Era uma tarde nublada quando o trio chegou ao teatro. O edifício estava cercado por mato alto e a fachada, outrora ornamentada com esculturas elegantes, agora estava coberta de musgo e rachaduras. Janelas quebradas e portas caídas completavam o cenário desolador. Ainda assim, havia algo naquela estrutura que parecia vivo, como se o teatro estivesse aguardando alguém. Tem algo estranho no ar, Disse Juliana enquanto ligava sua câmera. É como se o lugar estivesse respirando. Ao entrarem pela porta principal, foram recebidos pelo cheiro de mofo e decadência. O grande salão de entrada ainda guardava vestígios de sua antiga glória. Lustres quebrados pendiam do teto, e o carpete vermelho, embora corroído pelo tempo, ainda estava no lugar. Mas o que mais chamou a atenção deles foi o palco, ainda de pé, com as cortinas esfarrapadas balançando suavemente, como se movidas por um vento que não existia. Diego e Marcos começaram a explorar os camarins, enquanto Juliana gravava no salão principal. Foi quando ela ouviu o primeiro som, passos leves ecoando pelos corredores vazios. No início, pensou que fossem seus amigos, mas ao chamá-los, não obteve resposta. Ao invés disso, o som dos passos continuou, agora mais próximos, como se alguém estivesse caminhando em sua direção. Juliana segurou a respiração e virou a câmera para a direção dos passos. Não havia ninguém. vocês estão me zoando? Gritou, mas o eco foi a única resposta. Foi quando uma risada baixa e infantil ecoou pelo salão. Não era uma risada alegre, mas algo distorcido, como se estivesse fora de sintonia com o ambiente. Enquanto isso, nos bastidores, Diego e Marcos encontraram antigos figurinos e fotos das últimas peças encenadas. Em uma das fotos, algo perturbador chamou a atenção de Marcos. Era uma imagem do elenco de uma peça e, no fundo, quase invisível, havia a figura de uma mulher com um vestido branco. Sua expressão era dura e fria, mas seus olhos pareciam transbordar ódio. Diego, tentando quebrar o clima tenso, brincou. Acho que encontramos a estrela fantasma do teatro. De volta ao salão principal, Juliana se aproximou do palco. Algo a atraía para lá. Ela sentia como se estivesse sendo observada, como se os olhos invisíveis do público fantasmagórico estivessem fixos nela. De repente, todas as luzes do teatro, que não funcionavam há décadas, acenderam ao mesmo tempo, iluminando o palco com uma luz pálida e amarelada. Foi então que ela viu.
Figuras nebulosas começaram a se materializar no palco, dançando e encenando uma peça silenciosa. Eram atores e atrizes, presos em um ciclo eterno, repetindo seus papéis em uma performance espectral. Juliana recuou, assustada, quando a mulher do vestido branco surgiu no meio das figuras. Seus movimentos eram graciosos, mas carregados de uma tristeza profunda. Quando seus olhos se fixaram em Juliana, um arrepio percorreu sua espinha. Vocês estão aqui para nos salvar? A voz da mulher ecoou pelo teatro, suave e melancólica. Juliana tentou responder, mas sua voz falhou. A mulher começou a caminhar em direção a ela, e a cada passo, o ar ao redor ficava mais gelado. Eles nos deixaram morrer. Queimamos. Todos nós queimamos. Nesse momento, Diego e Marcos voltaram correndo ao salão, gritando para Juliana sair de lá. Eles também tinham visto as figuras nos bastidores, sombras que pareciam segui-los a cada passo. Enquanto corriam para a saída, o som de aplausos fantasmagóricos encheu o salão, como se o teatro inteiro estivesse batendo palmas por uma peça macabra. Quando finalmente escaparam, ainda podiam ouvir os sussurros e risadas distorcidas. Juliana olhou para trás e viu pela última vez a figura da mulher do vestido branco na entrada do teatro, observando-os com uma expressão de desespero. Desde aquele dia, o trio nunca mais voltou ao Teatro Alcântara. As imagens gravadas naquela noite foram suficientes para convencer até os mais céticos. O teatro estava vivo, mas não por causa das pessoas que o visitavam. Era por causa das almas que nunca saíram de lá. História 2. A Estação Fantasma. Nas profundezas da zona rural de Minas Gerais, há uma antiga linha ferroviária que corta montanhas e vales isolados. Entre os moradores da região, existe uma lenda que se recusa a morrer, mesmo com o passar dos anos. A Estação Santo Afonso, construída no início do século XX, já foi uma parada importante para trens de carga e passageiros. Com sua arquitetura simples, mas imponente, a estação era um ponto de encontro para comerciantes, viajantes e moradores locais. No entanto, em 1921, um desastre terrível ocorreu. Um trem lotado de passageiros descarrilou ao fazer uma curva acentuada próximo à estação, colidindo violentamente contra o edifício. O impacto foi tão forte que parte da estação desabou, esmagando muitos dos que estavam na plataforma e matando instantaneamente os passageiros dos primeiros vagões. Os corpos, mutilados e carbonizados pelo fogo que se seguiu, foram difíceis de identificar. Desde então, o local foi abandonado, tornando-se uma ruína esquecida pela civilização. Os anos passaram e a vegetação tomou conta da antiga estação. Os trilhos enferrujados desapareceram sob a terra e o musgo, e as paredes do prédio, agora cobertas de trepadeiras, mal se mantinham de pé. No entanto, os moradores das redondezas contam que, em noites de nevoeiro, o apito de um trem pode ser ouvido, seguido pelo som de vagões rangendo, como se estivessem passando sobre trilhos invisíveis. Jorge, um jornalista especializado em desmistificar lendas urbanas, soube da história e decidiu investigar. Convencido de que se tratava apenas de uma combinação de superstições locais e efeitos sonoros naturais, ele partiu para a estação numa noite fria e nebulosa, determinado a desmentir o mito. Equipado com uma lanterna, uma câmera e um gravador, ele seguiu a antiga trilha até chegar ao local. A estação estava envolta em uma atmosfera pesada e melancólica. O silêncio ali era absoluto, quebrado apenas pelo som distante de animais noturnos e o farfalhar das folhas. Ao se aproximar das ruínas, Jorge sentiu o ar esfriar de maneira súbita, como se tivesse atravessado um portal para um lugar esquecido pelo tempo. A vegetação havia tomado conta de tudo, mas ainda era possível ver a placa enferrujada que exibia o nome Santo Afonso, de maneira quase ilegível. Mesmo com o avançado estado de abandono, o lugar parecia carregar uma presença,
algo que Jorge, cético como era, não conseguia ignorar. Ele começou a explorar o local, registrando imagens e captando sons. As paredes, rachadas e tomadas pelo mofo, pareciam sussurrar segredos antigos. Enquanto caminhava pela plataforma coberta de mato, ouviu um som distante que o fez parar. Era o apito de um trem. Jorge congelou. O som se tornou mais claro, mais próximo. Seus instintos lhe diziam que não havia explicação lógica. Afinal, os trilhos estavam inutilizados há décadas. Mesmo assim, o som era inconfundível. E com ele veio uma leve vibração no chão. Ele tentou se convencer de que era apenas o eco de algum ruído ao longe, mas a vibração sob seus pés foi ficando mais forte. Ele voltou a atenção para a linha dos trilhos antigos. Um nevoeiro espesso começou a se formar ao longo dos trilhos, movendo-se como uma parede fantasmagórica que engolia tudo em seu caminho. Com os olhos arregalados, Jorge viu o impossível. O vulto de um trem emergindo do nevoeiro. Era uma visão surreal, quase como se estivesse vendo uma memória distorcida presa no tempo. O trem parecia feito de sombras e fumaça. Seus vagões tremeluziam como se fossem projeções. Nos vagões, ele pôde ver figuras humanas, homens, mulheres e crianças, todos com expressões vazias e olhos opacos. As portas do trem se abriram lentamente, rangendo de uma forma que parecia gritar em agonia, e pessoas começaram a descer. Não eram pessoas comuns. Seus corpos estavam retorcidos, marcados por queimaduras, com pedaços de pele faltando e roupas antigas, sujas e rasgadas. O coração de Jorge disparou quando uma mulher se aproximou dele. Ela tinha o rosto parcialmente queimado, mas seus olhos estavam fixos nele, com uma mistura de tristeza e desespero. Onde está o meu filho? Ela murmurou com uma voz trêmula e espectral. Eu o perdi no trem. Ele nunca desceu. Jorge tentou recuar, mas parecia que seus pés estavam presos no chão. Sua mente gritava que aquilo não podia ser real, mas o frio que sentia e o cheiro de carne queimada no ar diziam o contrário. Então, o condutor do trem apareceu. Ele usava um uniforme antigo, mas sua face estava oculta por uma máscara de ferro, sem olhos visíveis. Em uma mão, segurava uma lanterna velha que emitia uma luz fraca e oscilante. Todos a bordo para a última viagem, Disse o condutor, com uma voz grave que ecoava pela estação. Ele parecia não enxergar Jorge, mas as almas que desciam dos vagões começaram a cercá-lo. O jornalista entrou em pânico e tentou fugir. Correu em direção à entrada da estação, mas o caminho parecia interminável, como se o próprio espaço estivesse se esticando para mantê-lo preso. As figuras o seguiam, murmurando e chorando, seus lamentos enchendo o ar com uma tristeza avassaladora. Quando finalmente conseguiu chegar ao portão, tropeçou e caiu no chão enlameado. Antes de se levantar, olhou para trás e viu a última coisa que esperava. O trem estava partindo novamente, mergulhando de volta na névoa. Mas antes que desaparecesse, ele percebeu algo perturbador. Uma das janelas do vagão agora mostrava seu reflexo, como se ele estivesse preso lá dentro. Jorge conseguiu sair correndo da estação e, ao chegar ao carro, ofegante e tremendo, tentou racionalizar o que havia visto. Ligou o veículo e dirigiu o mais rápido que pôde, mas o caminho de volta para a cidade parecia mais longo do que o normal. As luzes do painel do carro piscavam, e ele sentia como se algo estivesse sentado no banco de trás, observando-o em silêncio. Quando finalmente chegou à cidade, Jorge decidiu não contar a ninguém o que testemunhou. No entanto, as gravações feitas naquela noite revelaram sons e imagens que ele não tinha percebido na hora. Vozes de crianças chorando, a figura do condutor aparecendo em segundo plano em várias cenas. E mais perturbador ainda, uma risada feminina sussurrada que dizia: Você também está preso. Desde aquele dia,
Jorge abandonou o jornalismo investigativo. Ele se isolou e raramente saía de casa. Os poucos que conseguiram conversar com ele relataram que ele parecia constantemente distraído, como se estivesse ouvindo algo que os outros não conseguiam captar. Em várias ocasiões ele foi visto olhando para o horizonte, murmurando para si mesmo: "O trem nunca para, ele nunca para." A estação Santo Afonso permanece em ruínas, mas os moradores locais evitam passar por lá, especialmente em noites de nevoeiro. Dizem que, se você ouvir o apito do trem e ver a névoa se aproximando, é melhor correr, porque quem vê o trem fantasma pode acabar se tornando parte da próxima viagem. História 3. A Fábrica dos Esquecidos. Em uma cidade industrial esquecida pelo tempo no sul do Brasil, existia uma fábrica de tecidos que foi o coração econômico da região por mais de 50 anos. A Fábrica Araújo, como era chamada, produzia tecidos finos que eram vendidos em todo o país. Durante seu auge, a fábrica empregava centenas de trabalhadores, mas o sucesso veio com um custo trágico. As condições de trabalho eram brutais. Os operários trabalhavam horas exaustivas em ambientes insalubres e acidentes eram frequentes. Em 1983, um desses acidentes mudou para sempre a história do lugar. Uma falha nos sistemas de segurança causou uma explosão devastadora que se espalhou rapidamente pelo setor de tinturaria. O fogo se alastrou, pegando dezenas de trabalhadores de surpresa. O pânico tomou conta do prédio enquanto as pessoas tentavam escapar por janelas e portas de emergência que estavam trancadas. A fumaça densa e o calor insuportável selaram o destino de muitos. Quando os bombeiros finalmente controlaram as chamas, os corpos queimados dos trabalhadores foram retirados, mas alguns nunca foram encontrados. Acredita-se que suas cinzas foram misturadas ao próprio solo da fábrica. Após a tragédia, a fábrica foi fechada e o prédio, antes símbolo de prosperidade, foi deixado para apodrecer. O local tornou-se uma ruína envolta em lendas de aparições, sussurros e sons de máquinas que supostamente ainda operam sozinhas. Décadas se passaram e o mato cresceu, envolvendo as paredes em ruínas, mas o lugar nunca foi esquecido pelos moradores mais antigos. É um cemitério de almas inquietas, diziam. Em 2021, um grupo de estudantes universitários decidiu explorar a fábrica para um documentário sobre locais abandonados. Os 5 amigos, liderados por Ana, uma jovem aspirante a diretora de cinema, estavam ansiosos para capturar as lendas e transformá-las em uma narrativa visual arrebatadora. Eles chegaram ao local em uma tarde nublada, com o céu carregado de nuvens cinzentas que pareciam pressionar o ambiente, criando uma sensação de sufocamento. Ao entrar na propriedade, os amigos foram imediatamente tomados pela atmosfera pesada. A fachada da fábrica, com janelas quebradas e muros desmoronando, parecia uma boca aberta, pronta para devorar qualquer um que se atrevesse a entrar. O portão de ferro enferrujado e torto estava coberto por trepadeiras que se enrolavam como dedos cadavéricos. Quando empurraram o portão, ele abriu com um rangido estridente que ecoou pelo ar parado. Dentro da fábrica, o ar era espesso e úmido. As máquinas, abandonadas há décadas, estavam cobertas por uma grossa camada de poeira e ferrugem. Velhas prensas e teares pareciam guardiões silenciosos, com suas engrenagens imobilizadas pelo tempo. Ana começou a gravar enquanto os outros exploravam o local. Este lugar ainda carrega o peso das vidas que se perderam aqui, Disse ela, capturando imagens das paredes manchadas e das antigas linhas de produção. À medida que avançavam mais para o interior do prédio, os estudantes notaram algo perturbador. Havia pegadas na poeira, como se alguém tivesse caminhado ali recentemente. As marcas não eram nítidas, mas eram suficientes para causar um arrepio. Isso é impossível. Ninguém entra aqui há anos.
disse Lucas, um dos amigos, enquanto analisava as marcas. Foi então que ouviram o som. Inicialmente parecia um rangido baixo, como se alguma máquina estivesse ligando, mas logo perceberam que era o som rítmico de um tear operando, um som que não deveria existir em um lugar onde todas as máquinas estavam inoperantes há décadas. O ruído se intensificou, misturado com o barulho de metal rangendo, como se alguém estivesse ajustando as antigas alavancas e engrenagens. Os amigos se entreolharam, o medo começando a se apoderar deles. Isso deve ser o vento passando pelas velhas estruturas, criando eco. Sugeriu Mariana, tentando parecer racional, mas sua voz tremia. Mesmo assim, todos sabiam que aquilo não era o vento. Decidiram seguir o som até uma grande sala no fundo da fábrica, onde encontraram um cenário que jamais esqueceriam. No centro da sala, antigos teares estavam em movimento, suas engrenagens enferrujadas, girando lentamente, como se estivessem sendo operadas por mãos invisíveis. No entanto, o mais assustador era o que viam ao redor das máquinas. Figuras humanas, quase translúcidas, trabalhavam mecanicamente, seus corpos deformados e retorcidos. As figuras repetiam movimentos automáticos, como se estivessem presos em um ciclo eterno de trabalho exaustivo. Suas faces estavam vazias, sem olhos, e suas bocas se moviam em murmúrios incompreensíveis. Era como se o local estivesse reproduzindo os últimos momentos de vida daqueles que morreram na tragédia. Ana tentou se aproximar para capturar imagens, mas a câmera começou a falhar. A tela piscava, mostrando interferências e sombras que pareciam se mover na direção dela. Foi então que uma das figuras, uma criança com o rosto parcialmente queimado e cabelos desgrenhados, olhou diretamente para Ana. Não conseguimos sair, sempre trabalhando, sempre queimando. A voz era um lamento agudo, cheio de dor e desespero. Marcos, paralisado pelo medo, apontou para a parede onde marcas de mãos ensanguentadas apareciam, como se alguém tivesse arranhado desesperadamente a superfície. A fábrica inteira parecia viva, com o eco das almas que ainda vagavam por lá, presas em uma repetição eterna de sofrimento. O grupo decidiu fugir, mas ao tentar voltar pelo caminho de onde vieram, perceberam que estavam desorientados. Os corredores pareciam se multiplicar e se estender, como se a própria fábrica estivesse os mantendo presos. Sons de passos e vozes ecoavam ao redor, como se estivessem cercados por aqueles que morreram ali. Finalmente conseguiram encontrar uma saída, mas antes de escaparem, ouviram um último som aterrorizante. O grito de uma criança, seguido pelo som abafado de uma explosão. Quando chegaram ao lado de fora, ofegantes e abalados, olharam para trás e viram, nas janelas quebradas da fábrica, sombras observando-os. As figuras pareciam acenar, como se implorassem para que voltassem e as libertassem. Ana desligou a câmera com mãos trêmulas, mas o silêncio ao redor não trouxe conforto. A presença daquelas almas ainda estava com eles, como se uma parte da fábrica tivesse se apegado a eles para sempre. Após o incidente, as gravações feitas naquela noite mostraram imagens perturbadoras. Rostos desfigurados aparecendo nas sombras, vozes sussurrando os nomes dos amigos e o som constante de máquinas funcionando, mesmo quando ninguém estava por perto. A fábrica foi evitada desde então, e quem passa por perto afirma ouvir o som de teares operando ao longe, acompanhados pelos lamentos dos trabalhadores esquecidos. História 4. O Hospital Esquecido. No bairro de São Cristóvão, em uma região isolada de São Paulo, há um prédio que todos preferem esquecer. Trata-se do antigo Hospital Psiquiátrico São Cristóvão, uma instituição que já foi palco de horrores inimagináveis. Construído nos anos 1930, o hospital era destinado a tratar pacientes com distúrbios mentais graves, mas sua fama se espalhou por práticas abusivas e desumanas. Terapias de choque,
Lobotomias forçadas e isolamento em celas frias eram comuns, e muitos dos pacientes que entravam ali nunca mais saíam. Suas mortes eram registradas de maneira vaga, e os corpos, frequentemente, eram enterrados sem cerimônia em valas comuns nos arredores do hospital. Nos anos 1970, após uma série de denúncias e a crescente pressão da sociedade, o hospital foi fechado. Desde então, o prédio foi deixado para apodrecer e o mato cresceu ao redor, como se a própria natureza quisesse esconder o que havia acontecido ali. Embora o hospital tenha sido abandonado, os moradores das redondezas dizem que ele nunca ficou realmente vazio. Eles relatam ouvir gritos distantes, ver luzes piscando nas janelas e sentir uma presença sombria sempre que passam por perto. Mariana, uma pesquisadora de fenômenos sobrenaturais, sempre foi cética, mas fascinada por esses locais. Ela decidiu que o Hospital São Cristóvão seria o cenário perfeito para um novo estudo e, quem sabe, para encontrar evidências do que muitos consideravam bobagem. Na noite de sua investigação, Mariana chegou ao hospital sozinha, armada com uma lanterna, uma câmera e um gravador. O prédio, coberto por trepadeiras e com janelas quebradas, parecia uma grande criatura adormecida. O portão de ferro estava trancado com correntes enferrujadas, mas Mariana encontrou uma brecha na grade lateral, onde a ferrugem havia corroído o metal o suficiente para abrir uma passagem. Ela respirou fundo antes de atravessar, sentindo o ar gelado que emanava do hospital, mesmo em uma noite quente de São Paulo. O edifício, outrora imponente, agora parecia uma ruína melancólica, com suas paredes descascadas e janelas escurecidas pelo tempo. Cada passo que ela dava fazia o chão de pedra ecoar, como se o próprio prédio estivesse avisando de sua presença. O silêncio dentro do hospital era opressor. Nenhum som de trânsito, nenhum ruído distante. Apenas um vazio tão denso que parecia sussurrar em seus ouvidos. Mariana entrou pelo saguão principal, onde a recepção ainda exibia uma mesa tombada e cadeiras viradas, como se uma fuga desesperada tivesse ocorrido. Na parede, o nome Hospital São Cristóvão ainda era visível, mas as letras estavam esmaecidas e cobertas por manchas de umidade. Restos de papéis, antigos prontuários médicos e formulários estavam espalhados pelo chão, criando um cenário desolador. Ela ligou o gravador de EVP e começou a andar pelo corredor principal. O corredor parecia se estender muito mais do que o possível, como se o prédio estivesse brincando com sua percepção. As luzes das lanternas dançavam nas paredes mofadas, revelando marcas de arranhões que pareciam ter sido feitas com unhas humanas. Isso deve ser o desgaste do tempo. Me sussurrou para si mesma, tentando manter a calma. De repente, um som distante quebrou o silêncio. Algo parecido com o ranger de uma porta, ou talvez um gemido abafado. Mariana parou e segurou a lanterna com mais firmeza, apontando-a para o fim do corredor. Seus instintos diziam para ir embora, mas a curiosidade a empurrou para seguir em frente. Ao chegar a uma bifurcação, decidiu virar à esquerda, em direção à ala psiquiátrica, onde os pacientes mais perigosos eram mantidos. A porta da ala estava semiaberta, e conforme ela a empurrou, o rangido ecoou como um grito agonizante. A atmosfera dentro da ala era sufocante, com o ar pesado e saturado de uma umidade que parecia carregada de sofrimento. Nas celas, ainda havia camas de ferro enferrujadas, algumas com correntes presas aos pés, onde outrora os pacientes eram mantidos contidos. As janelas com grades permitiam a entrada de uma luz pálida da lua, que desenhava sombras distorcidas nas paredes. Mariana começou a sentir uma sensação estranha, como se estivesse sendo observada. Seu gravador de EVP captava estática, mas de repente um ruído distinto surgiu. Um sussurro. Ela parou e reproduziu a gravação. Entre a estática, pôde ouvir algo como: "Ajude-nos.
Estamos presos. Um arrepio percorreu sua espinha, mas ao invés de recuar, ela decidiu seguir para a sala de tratamentos, onde, segundo os registros, eram realizadas as terapias de choque e lobotomias. Ao entrar, sentiu um odor nauseante, uma mistura de mofo com algo metálico, quase como sangue. As antigas macas estavam cobertas de poeira, mas o mais perturbador era o quadro de instrumentos pendurado na parede. Ferramentas de lobotomia enferrujadas ainda estavam dispostas em ordem meticulosa, como se aguardassem para serem usadas. Ao se aproximar de uma das macas, notou que havia marcas profundas nos braços da estrutura, como se alguém tivesse se debatido violentamente ali. Enquanto examinava os instrumentos, ouviu passos lentos e arrastados vindos do corredor. Congelada pelo medo, ela apagou a lanterna e se escondeu atrás de uma das macas, controlando a respiração enquanto os passos se aproximavam. O som ficou mais claro. Eram pés descalços arrastando-se pelo chão. Mariana ousou espiar pela fresta da maca e o que viu a deixou petrificada. Uma figura humana caminhava pelo corredor, mas não era como uma pessoa viva. Era translúcida, com pele pálida e cabelos desgrenhados. Seus olhos estavam fundos, como buracos negros, e a boca estava aberta em um gemido silencioso. Vestia um uniforme hospitalar sujo, e suas mãos tremiam como se estivesse em constante sofrimento. Eles não nos deixam partir, nos prenderam aqui. As palavras ecoaram como um sussurro gélido. A figura entrou na sala, movendo-se lentamente, e Mariana prendeu a respiração. Ela podia ouvir o som do gemido contínuo, como se a dor da vida ainda estivesse presente naquela alma. Quando o fantasma passou ao lado dela, Mariana sentiu um frio intenso, quase insuportável, como se sua própria energia estivesse sendo drenada. O espírito parecia estar preso em um ciclo interminável de dor e desespero, revivendo os horrores que sofreu enquanto era paciente naquele hospital. Quando a figura finalmente saiu, o som dos passos foi desaparecendo aos poucos, até que o silêncio voltou a reinar. Mariana aproveitou para correr para o corredor principal. Sua mente estava tomada por pensamentos caóticos, lutando para entender o que acabara de testemunhar. Mas o pesadelo estava longe de terminar. Ao alcançar o corredor, ela viu sombras se movendo de maneira errática, como vultos dançando nas paredes. As luzes da lanterna piscavam, e ela começou a ouvir sussurros vindos de todos os lados, como se as paredes estivessem impregnadas com vozes que clamavam por ajuda. Não os deixe me levar. Eu não quero morrer aqui. Por favor, me tirem daqui! As vozes se misturavam em um lamento coletivo que parecia reverberar dentro da cabeça de Mariana. Ao tentar sair pela mesma porta por onde entrou, ela percebeu que o caminho estava bloqueado. As paredes pareciam ter mudado, criando um labirinto sem fim. Cada porta que ela abria levava a corredores que não faziam sentido, como se o próprio prédio estivesse se reconfigurando para mantê-la presa. Ela finalmente chegou a uma escadaria que levava ao porão, uma área que não tinha planejado explorar. Desesperada, decidiu descer na esperança de encontrar outra saída. O porão era ainda mais sombrio e apertado, com tetos baixos e encanamentos expostos que gotejavam água suja. Mariana sentiu que a escuridão ao redor era quase palpável, como se a envolvesse. No fundo do porão, encontrou uma sala de paredes de concreto. Havia símbolos estranhos desenhados no chão, feitos com algo que parecia sangue seco. No centro da sala, um poço de concreto, onde se dizia que os corpos dos pacientes que não sobreviveram ao tratamento eram descartados. Ao se aproximar do poço, ouviu o som de algo se movendo dentro dele, como unhas raspando as paredes internas. Quando olhou para o fundo, viu apenas escuridão, mas o som se intensificou. Por favor, me tire daqui!
Uma voz infantil ecoou do poço. Mariana recuou, horrorizada, mas não antes de ver uma mão esquelética surgir da escuridão, agarrando a borda com unhas longas e sujas. Foi o suficiente para fazê-la correr de volta pelo labirinto do porão. Cada porta que passava parecia se fechar com um estrondo, como se o hospital estivesse tentando impedi-la de escapar. Quando finalmente encontrou a saída para o lado externo, o alívio que sentiu foi esmagado pela última visão que teve ao olhar para o prédio. Nas janelas, figuras de pacientes fantasmagóricos a observavam em silêncio, suas faces pálidas e olhos vazios, como se esperassem por uma redenção que nunca viria. Mariana deixou o hospital correndo, jurando nunca mais voltar. As gravações que fez naquela noite mostraram imagens perturbadoras. Sombras se movendo sozinhas, figuras translúcidas aparecendo por frações de segundo e uma voz repetindo: "Estamos presos", em diferentes partes do áudio. Depois daquela experiência, Mariana abandonou suas pesquisas sobre o sobrenatural. Ela passou a ser perseguida por pesadelos constantes, nos quais revivia as cenas daquele hospital, mas agora ela era uma das pacientes. Sua mente nunca mais foi a mesma. O Hospital São Cristóvão permanece em ruínas, e quem ousa se aproximar garante que, à noite, ainda é possível ouvir os gritos e lamentos daqueles que nunca encontraram paz. História 5. A escola abandonada. No coração do interior do Paraná, há uma pequena cidade chamada Cândido Mendes. No topo de uma colina isolada, envolta por árvores retorcidas e matagal denso, está uma antiga escola abandonada que já foi o orgulho da comunidade. A Escola Santa Luzia, construída na década de 1940, foi durante anos o principal centro educacional da região. Crianças de todas as idades frequentavam suas salas de aula e brincavam em seu pátio ensolarado. No entanto, o que deveria ser um lugar de aprendizado e alegria foi marcado por uma tragédia que levou a escola ao fechamento definitivo. Em 1965, durante uma excursão para um acampamento escolar, o ônibus que levava as crianças caiu de uma ponte durante uma tempestade. Todas as 18 crianças e os 2 professores que as acompanhavam morreram no acidente. A notícia devastou a cidade e, em luto profundo, a escola foi fechada logo depois. Os moradores acreditavam que o lugar estava amaldiçoado e, ao longo dos anos, surgiram rumores de que os espíritos das crianças nunca partiram. Desde então, a escola ficou abandonada, seu pátio e corredores se tornando um terreno fértil para o crescimento de lendas sombrias. Ana Clara, uma jovem professora recém-formada, mudou-se para a cidade em busca de novas oportunidades. Curiosa sobre a história da escola, ela decidiu visitá-la, ignorando os avisos dos moradores. Eles lhe disseram para não se aproximar do local, especialmente ao anoitecer. As crianças ainda brincam por lá, diziam as pessoas com olhares assombrados. Numa tarde cinzenta, Ana Clara subiu a colina e se deparou com a estrutura decadente. As paredes da escola estavam rachadas e cobertas de musgo. As janelas, em sua maioria quebradas, pareciam olhos vazios. O portão de ferro na entrada estava escancarado, como se estivesse convidando-a a entrar. No pátio, os velhos brinquedos enferrujados ainda estavam lá. Balanços que se moviam sozinhos com o vento e uma gangorra com marcas de uso, como se ainda fosse utilizada. Ao atravessar o pátio, ela sentiu um calafrio e o som do vento parecia carregar risadas infantis distantes. Quando entrou no corredor principal, a atmosfera mudou drasticamente. O ar ali dentro era espesso e gelado, e o silêncio era absoluto. Ana Clara acendeu sua lanterna e começou a explorar as antigas salas de aula. Os quadros negros ainda tinham rabiscos de giz, e as carteiras de madeira estavam tombadas, como se uma fuga apressada tivesse ocorrido.
Em uma das salas, ela encontrou desenhos infantis colados nas paredes. Figuras distorcidas de crianças e adultos com rostos em forma de caveira. Um dos desenhos chamou sua atenção. Mostrava um ônibus caindo de uma ponte, com crianças desenhadas ao redor, flutuando como fantasmas. Isso não deveria estar aqui. Murmurou para si mesma, sentindo o estômago revirar. De repente ouviu um som atrás dela. Passos pequenos como de crianças correndo. Virou-se rapidamente, mas o corredor estava vazio. O som cessou, mas o eco de uma risada abafada reverberou pelo prédio. Será que alguém está brincando comigo? Ele pensou, tentando manter a calma. Mas o que aconteceu em seguida fez sua mente lutar contra a realidade. Uma porta no fim do corredor abriu lentamente com um rangido. Ana Clara sentiu um medo paralisante ao ver, por uma fresta, algo se movendo na escuridão do outro lado. Decidida a descobrir o que estava acontecendo, ela avançou, mesmo que cada célula de seu corpo gritasse para fugir. Quando abriu a porta por completo, encontrou uma sala de aula iluminada apenas pela luz fraca que entrava pelas janelas sujas. Havia sombras nas paredes, sombras de crianças sentadas em suas carteiras, mas não havia ninguém ali de fato. No quadro negro, a frase "Por que você nos deixou?" estava escrita repetidamente, como se as palavras tivessem sido cravadas com força. Antes que pudesse reagir, Ana Clara ouviu o som de uma cantiga infantil ecoando pelo corredor. Era uma melodia antiga, algo que ela não ouvia desde a infância. Atirei o pau no gato. A canção era suave, mas tinha um tom macabro que a fazia parecer uma sentença de morte. Ela se virou para sair, mas viu uma menina parada à sua frente, com um vestido branco sujo e descalça. A menina olhava diretamente para Ana Clara com um olhar vazio e triste. Você quer brincar comigo? A voz da menina era doce, mas carregava uma dor indescritível. Ana Clara recuou, mas a menina continuou. Estamos aqui há tanto tempo. Ninguém veio nos buscar. As outras sombras começaram a se mover, formando silhuetas de crianças que se aproximavam, estendendo as mãos como se quisessem tocá-la. Ana Clara sentiu o ar se tornar gelado e seu coração disparou. O ambiente ao redor parecia se fechar, as paredes pareciam se aproximar, e o som de risadas e cantigas se misturou em uma cacofonia perturbadora. Desesperada, ela correu para a saída, mas o pátio agora estava envolto em uma névoa espessa. Enquanto corria, podia ouvir os passos e risadas infantis atrás dela, como se as crianças estivessem brincando de pega-pega. Quando finalmente atravessou o portão, olhou para trás uma última vez. No topo da escadaria, as crianças a observavam. Seus rostos pálidos, sem expressão, mas seus olhos escuros transmitiam uma tristeza sem fim. A menina de vestido branco acenou lentamente enquanto sussurrava. Venha brincar conosco. Ana Clara nunca mais voltou à escola, mas as memórias daquele dia a assombram em sonhos recorrentes. Ela acorda no meio da noite, ouvindo a cantiga "Atirei o pau no gato" e sente a presença das crianças em seu quarto, como se tivessem a seguido até sua casa. O prédio da Escola Santa Luzia ainda está em pé, mas a cidade evita qualquer contato com o lugar. Dizem que, em noites de lua cheia, as crianças saem para brincar no pátio, esperando por companhia, esperando por alguém que possa finalmente tirá-las do ciclo interminável em que estão presas.